Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Vida, um programa da Tarde TV. A cada semana nós trazemos um profissional da área de saúde para falar sobre um tema. E o assunto de hoje é a estética genital feminina. Seja apenas por uma questão estética ou para corrigir algum tipo de disfunção, muitas mulheres estão à procura de técnicas para melhorar a genitália. O tema é polêmico e para falar sobre ele nós trouxemos a médica ginecologista Mary Rosier, especializada em estética genital feminina. Doutora Mary, quais são os principais problemas apresentados por essas mulheres? O que mais acontece é uma hipertrofia de pequenos lábios. Isso significa um excesso de pele a nível dos lábios vaginais. Isso fica aparecendo quando a paciente usa uma roupa íntima, um biquíni, roupas de academia e fica denotando aquele excesso de pele. E o segundo mais procurado é o afastamento da musculatura do períneo, que normalmente acontece depois de parto normal. A paciente necessita fazer uma cirurgia para juntar novamente essa musculatura. Eu soube também que é feito clareamento nessa área, né? Muitas mulheres ficam insatisfeitas com a cor. Exatamente. O escurecimento ocorre muito por conta de atrito, existem fatores hormonais, as pacientes mais obesas têm uma predisposição maior, e aí sim a gente pode fazer o clareamento, usando peeling do mesmo jeito que a gente usa para a face. Agora, é um procedimento que é bastante polêmico, porque como se trata de uma área muito delicada, as pessoas ficam questionando o fato de você mexer numa área delicada apenas por uma questão estética. A gente sabe que há problemas que devem ser corrigidos, no caso aí das mulheres que acabam tendo filhos e, né, e, consequentemente, esse alargamento que você acabou de falar, mas tem muitas mulheres que fazem apenas por uma questão estética. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho a respeito disso. Então, eu acho assim, que do mesmo jeito que o paciente procura um profissional para corrigir mama, corrigir face, nariz, é a mesma coisa. Na genitália, nós temos os pontos críticos anatômicos que não podem ser mexidos. Do mesmo jeito que se você for mexer na face ou na mama. Então, você respeitando esses pontos anatômicos, esses pontos críticos, não tem como você mexer na sensibilidade. A gente não vai, por exemplo, intervir diretamente no clitóris, porque é uma área de muita sensibilidade. Não existe cirurgia para diminuir o tamanho de clitóris. Então, aí você não vai mexer. Existem algumas áreas de glândulas que você também não pode fechar o orifício de saída dessas glândulas, porque você vai perder a lubrificação vaginal. Então, eu acho assim, você respeitando esses pontos anatômicos, não existe nenhum problema. É uma cirurgia cara? Se a gente for considerar o valor de outras cirurgias estéticas, eu não considero como cara, porque ficaria, vamos dizer assim, em torno de 1/4, 1/5 do valor de uma cirurgia de abdômen ou de mama. Me dê um exemplo. Por exemplo, para fazer a ninfoplastia, não é? Que é a cirurgia que vai tirar o excesso de pele dos pequenos lábios. A paciente vai gastar em torno de 4, 5 mil reais, não só da parte médica, mas também hospitalar e anestesista. Você é uma médica especializada nessa área, né? Eu sou ginecologista de formação e fiz uma pós-graduação em medicina estética. Dentro da medicina estética, eu me interessei em fazer a parte de estética íntima, de fazer estética genital, porque é um campo ainda muito defasado aqui em Salvador, né? A nível de Brasil, se faz muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, existem já bons especialistas. Já se chama até do especialista nessa área de design vaginal, né? Então, aqui em Salvador ainda existe muitos tabus, muitos preconceitos para que a paciente procure esse serviço. Mas todo profissional formado em ginecologia pode fazer uma cirurgia desse tipo? Ou ele necessariamente tem que ter passado por uma especialização? Eu considero que seja necessário uma especialização, porque existem alguns procedimentos, como os preenchimentos de grandes lábios, para corrigir flacidez, como os peelings, que só o especialista em medicina estética pode proceder. A cirurgia estética de pequeno lábio, a parte cirúrgica, teoricamente, qualquer cirurgião plástico ou qualquer cirurgião ginecológico poderia fazer. Mas existem alguns detalhes em algumas áreas, como o clitóris, por exemplo, algumas pelezinhas que ficam ao redor dessa estrutura, que se você não tiver essa habilitação específica para essa estética, realmente você não vai conseguir fazer bem. E como é o pós-operatório? O pós-operatório é muito tranquilo, ao contrário do que as pacientes pensam, porque em se tratando de uma área muito sensível, elas acham que vai doer muito, mas na verdade isso não acontece. O que a gente colhe de informação das pacientes
em pós-operatório é de que a dor é quase inexistente, é mais um ardor. Isso é corrigido facilmente com analgésicos, anti-inflamatórios e em torno de 4 a 7 dias, a depender do caso, a paciente já está bem, já está com a região toda cicatrizada e já pode recomeçar as atividades profissionais. E a atividade sexual pode ser retomada? 30 dias para atividade sexual e para atividade esportiva, se ela faz aeróbica, corrida, bicicleta, a gente aguarda 30 dias também. A gente tem dados aqui no Brasil em relação ao número de cirurgias realizadas. Eu soube que fora daqui ela tem sido cada vez mais comum, que nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de 1,5 milhão de cirurgias realizadas todos os anos, né? É verdade. Não, no Brasil não tem ainda um dado, até porque é novo. Isso aqui no Brasil é novo. Eu diria que talvez uns 4 anos de evolução para a estética genital. Se, por exemplo, no meu consultório, há 4 anos atrás, ainda sem especialização, eu já tentava fazer algum tipo de correção e eu fazia em 2, 3 pacientes, de 4 anos para cá, e isso praticamente triplicou. E hoje você tem muitas pacientes. Eu queria que você me desse uma noção de quantos pacientes você tinha há 5 anos e quantos você tem agora, por exemplo. Eu diria que há 4 anos atrás nós teríamos uma paciente mês, talvez, ou até menos. E hoje nós temos pelo menos 3 pacientes mês. E como elas se comportam depois? Quer dizer, o que é que elas falam em relação a possíveis benefícios, né, dessa cirurgia? Assim, esse é um tema que me apaixona muito. Não só pela questão estética, mas a satisfação que a paciente refere depois dessa cirurgia. Até porque muitas vezes interfere na sexualidade dela. Por inibição, né? Ela cria diversos transtornos psíquicos por conta da vergonha de se mostrar para o parceiro, né? Sofrer críticas. Então, sempre o resultado é positivo. Agora, tem muita gente que fala que há o risco da perda da sensibilidade na área. Você estava falando aqui da importância de ter um profissional que realmente saiba, né, como lidar, né, como realizar essa cirurgia. Há essa possibilidade de fato da mulher? Não. Fazendo com um profissional habilitado, que respeite aqueles pontos críticos que eu referi, não tem como perder a sensibilidade. Eu sempre pergunto para minhas pacientes no pós-operatório, houve alguma mudança em termos de sensibilidade? Não. Não tem mudança, até porque o pequeno lábio não tem a ver com sensibilidade para a atividade sexual. É mais o canal vaginal, o introito vaginal e o clitóris. Como toda cirurgia, ela também deve ter riscos, né? Queria que você falasse um pouquinho quais são os riscos. Tem risco inerente a qualquer outra cirurgia, né? Até você retirar um sinalzinho, que seria uma infecção, uma descência de sutura, que é quando a sutura se desfaz, os pontos que a gente dá se desfazem, e isso pode gerar cicatrizes que não são muito boas para se corrigir posteriormente, mas fora isso, nenhum outro problema. Muito obrigada por sua presença, doutora Mary. Obrigada, Fabiana. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um Saúde e Vida. E lembre-se, vocês podem participar enviando um e-mail para o saudevida@grupoatarde.com.br. Vocês também podem ler outras matérias de saúde na seção Ciência e Vida, que é publicada todo domingo no seu Jornal à Tarde. Até a semana que vem, eu espero vocês.